Olá, está começando o Boletim de Notícias e eu te deixo muito bem informado a partir de agora. Está em análise na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o pedido da Pfizer para incluir crianças de 5 a 11 anos na indicação da vacina contra a Covid-19. Caso o pedido seja aprovado, o Brasil já tem doses suficientes para vacinar esse público. A Anvisa tem um prazo de até 30 dias para avaliar a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano já aprovou a aplicação da Pfizer nesse público. Se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também liberar o pedido, o governo federal já tem a quantidade de doses necessárias. Hoje vacinam-se todos os brasileiros acima de 12 anos. Se a Anvisa aprovar, já temos doses suficientes também para garantir a imunização da população abaixo dessa faixa etária. A ampliação do público-alvo que pode receber a vacina contra a Covid-19 é mais um passo importante no combate à pandemia. Até agora, 88% da população brasileira já tem uma dose da vacina contra a Covid-19. 71% já tomou as 2 doses ou a dose única, ou seja, está com imunização completa. É a proteção total que a gente vai ter contra esse vírus, né? Maluco que anda por aí. E os números dizem por si, né? Nós estamos vendo aí que após o início da vacinação caiu demais o número de mortes, o número de novos casos. Até agora, 350 milhões de doses da vacina foram distribuídas à população brasileira. 296 milhões foram aplicadas. Até o fim de dezembro, o Ministério da Saúde deve receber mais 198 milhões de imunizantes. Para a campanha de 2022, o governo federal garantiu mais de 354 milhões de doses, 100 milhões da Pfizer e 120 milhões da AstraZeneca. Os outros 134 milhões são vacinas remanescentes da campanha deste ano. Como é uma doença nova, então, além da minha prevenção, também é prevenir pela saúde de quem está comigo. Quase 170 mil pessoas em Fortaleza já receberam a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Mas ainda há muita gente com dúvidas sobre a dose de reforço. Veja na reportagem. Aumentar a proteção contra o vírus da Covid-19 tem sido um dos principais objetivos da vacinação, que tem avançado a cada dia na cidade de Fortaleza. Para se ter uma ideia em números, mais de 2 milhões de pessoas já receberam a primeira dose do imunizante. Nas últimas 24 horas, por exemplo, o número de pessoas que receberam a terceira dose era de mais de 7 mil. E já que estamos falando em D3 ou dose de reforço, há quem tenha dúvidas sobre a imunização, que funciona como um complemento. Uma das perguntas mais frequentes diz respeito a quem pode se imunizar. Vamos esclarecer. Idosos com mais de 60 anos que tenham completado o esquema vacinal há mais de 6 meses já podem receber a terceira dose do imunizante. Além deles, aqueles que são imunossuprimidos, independente da idade, e que tenham tomado a segunda dose há 28 dias. E os profissionais da saúde. Mas é importante ficar atento às restrições. O paciente sempre é orientado, quando chega lá, se pergunta se ele está com algum sintoma gripal, se está com tosse, com coriza, se teve febre no dia anterior. A gente pede para não buscar os pontos de vacinação e aguardar 15 dias para a realização da terceira dose. Ele não vai perder esse agendamento anterior que ele teve. E os pontos de vacinação vão continuar ainda algum tempo funcionando. E o que fazer quando perder o dia do agendamento da vacina? Ele pode, levando o agendamento e seu comprovante de identidade e o comprovante de endereço, e no caso dos imunossuprimidos, levando a declaração da imunossupressão que essa pessoa possui, ele já pode procurar qualquer um dos postos de saúde e o centro de eventos para fazer a sua terceira dose. Quem ainda não foi chamado para a dose de reforço, a orientação é verificar as listas que são divulgadas diariamente no site Coronavírus. É importante também verificar os dados e, se ainda não tiver cadastro, fazê-lo no portal Vacine Já. E atenção a essas recomendações para aquelas pessoas que são restritas ao leito. O familiar deve acompanhar as listas para saber se o paciente já foi agendado. Após o agendamento, ele pode ou procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa e solicitar essa visita domiciliar para que seja feita a terceira dose, ou ele pode também ligar a 156 para 156 e também solicitar essa vacina, e a gente vai direcionar
as equipes de domicílio para fazer a terceira dose desse paciente idoso acamado. Não só o idoso, pode também ser um paciente imunossuprimido que seja acamado. Ainda sobre saúde, o assunto agora é diabetes. No mês em que acontece o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, profissionais de saúde alertam para o perigo dessa doença, que é silenciosa. E você, já começa o dia praticando atividade física, cuidando da saúde? E a alimentação é saudável ou anda comendo tudo que a tentação oferece? Tem tapioca, tem bolo, tem salgado, tem cuscuz, tem caldo. O cardápio é variado e nunca é demais fazer um alerta para um perigo à saúde, o diabetes. Adora uma alimentação menos saudável, sedentarismo e um hábito de vida nada favorável. É uma doença caracterizada pelo aumento da taxa de glicose, ou seja, o nível de açúcar no sangue. Os tipos 1 e 2 são os mais comuns. Eu sou diabética há 35 anos, né? Mas não é fácil, porque nem tudo você pode comer, mas a tentação é demais, né? Mas eu estou tentando tomar medicamentos. Para evitar a doença, o mais recomendado é uma dieta rica em verduras, frutas e alimentos cozinhados. Devem ser evitados aqueles com grande quantidade de açúcar. Diabetes, apesar de ser uma doença crônica, ela tem controle. E cada vez mais a gente tem colocado que, na verdade, os hábitos são hábitos saudáveis. São hábitos que a família toda pode compartilhar. Então, a alimentação do diabético é uma alimentação saudável, que deve ser rica em frutas, em verduras, em legumes, né? Evitar o excesso do açúcar, que é o que todo mundo deve fazer dentro da família, né? O Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão aqui em Fortaleza oferece tratamento especializado, além de ensino e pesquisa sobre o diabetes. Inclusive, o tratamento para os mais jovens, também afetados pela doença. O Dia Mundial e Nacional do Diabetes traz uma forte campanha de prevenção à doença. No Brasil, graças ao Sistema Único de Saúde, aqueles que são diagnosticados como diabéticos têm acesso ao tratamento gratuito. Estudos apontam que mais da metade das pessoas com o problema desconhece a presença da doença, o que impacta negativamente no controle e o acompanhamento. Por isso, ações educativas como essas são importantes para a prevenção, rastreamento e o controle do diabetes. Que essa doença pode ser silenciosa, que a gente deve diagnosticar precocemente. A gente estima que cerca até de 50% da população tenha diabetes e não saiba. E o segredo para conviver bem com diabetes é diagnosticar precocemente, evitando a doença e evitando suas complicações. O assunto agora é meio ambiente. Um estudo norte-americano publicado na última semana aponta que a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, pode ser totalmente invadida pelo mar nos próximos anos por conta do aumento do nível dos oceanos. De acordo com a engenheira ambiental Luísa Amâncio, a situação do município da Baixada Santista é de total alerta, porque os efeitos poderão começar a ser sentidos até 2050, hein? Segundo projeção feita por este estudo, cidades costeiras do mundo todo estão em risco. A expectativa é que a temperatura poderá aumentar até 4 graus por conta do aquecimento global. Com isso, pelo menos 50 grandes cidades, principalmente na Ásia, seriam afetadas, enfrentando perdas de áreas existentes de parciais até quase totais em alguns casos. Mais um alerta da ciência para os problemas relacionados ao aquecimento global. O Pix está completando um ano. O sistema mudou a forma de fazer pagamentos no país, facilitou a vida de consumidores e empresários, reduziu o custo de transações bancárias e equiparou o Brasil a países desenvolvidos na área de inovações financeiras. Segundo o Banco Central, mais de 100 milhões de brasileiros usam o sistema instantâneo de pagamentos. Há um ano, 3 letrinhas revolucionaram a vida financeira da Andréia. Para ela, o Pix deixou tudo mais fácil, rápido, a um toque do celular. Eu só faço as minhas compras com Pix. Por quê? Veio para facilitar a vida da gente, eu não preciso carregar carteira, eu não preciso ter a preocupação da pessoa não ter troco. Ele é usado no comércio, nas feiras, nos camelôs, por patrões, empregados, estudantes e até os flanelinhas. Está presente no dia a dia de 100 milhões de brasileiros e mais da metade das empresas do país, cerca de 8 milhões, já aderiram. Em um ano, um movimento de mais de 4 trilhões de reais. Mas com o avanço tecnológico, além dos benefícios,
surgiram os crimes cibernéticos. Cada dia surgem novas formas aí de ataque, de golpes, então o Banco Central está vigilante e sempre atento para aperfeiçoar de forma contínua e célere as medidas de proteção. No mês passado, as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas foram limitadas a R$1.000 no período noturno e novas iniciativas serão adotadas para reduzir evasões virtuais. 2 novas medidas de segurança entram em vigor no aniversário do Pix. A primeira é o bloqueio cautelar. Quando houver suspeita de fraude, o banco bloqueia o valor na conta para averiguar a dúvida. A medida evita o saque do dinheiro pelos golpistas. E a segunda é a garantia da devolução do dinheiro em caso de confirmação da fraude. A instituição, então, onde a vítima tem conta, vai usar toda a infraestrutura do Pix para se comunicar com a instituição onde o golpista, o fraudador, tem conta, que vai bloquear os recursos. As 2 instituições vão ter aí 7 dias para fazer a análise da situação e aí, sendo fraude, os recursos então são restituídos para a vítima. Agora me conta, você sabe o que é parto empelicado? É quando o bebê nasce dentro da bolsa amniótica. Pois aconteceu mais um caso no Brasil, na verdade 2. Dessa vez em um hospital em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Beatriz Santos foi surpreendida na hora do parto dos gêmeos Theo e Gael, que nasceram empelicados. E teve uma outra surpresa. Os irmãos nasceram em bolsas amnióticas separadas e intactas. O ginecologista obstetra e professor do curso de medicina da Universidade Santo Amaro, Dr. Gabriel Monteiro, conta que o parto empelicado é um fenômeno bonito e muito raro na obstetrícia, porque na maioria dos casos a bolsa se rompe durante o trabalho de parto. Estima-se que entre 1 a cada 80 mil nascimentos a membrana não se rompe e o bebê nasce assim, ainda envolto pela bolsa amniótica. Tanto a mãe quanto os gêmeos estão bem e em casa. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!